Quero ouvir teu apelo, Senhor, e ao teu chamado de amor responder. Na alegria te quero servir e anunciar o teu reino de amor. E pelo mundo eu vou cantando o teu amor, pois disponível estou para servir-te, Senhor. E pelo mundo eu vou cantando o teu amor, pois disponível estou para servir-te, Senhor. Hoje, 1º de outubro, mês missionário, mês das missões. Meu irmão e minha irmã, hoje, 1º de outubro, nós celebramos, a igreja celebra o dia de Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela que viveu apenas 24 anos, mas foi o suficiente para espalhar amor na terra, para fazer a vontade de Deus, para viver o seu ser missionário, mesmo estando dentro do convento. Ela dizia, tem uma frase dela, que ela sempre dizia assim, ó, não quero ser santa pela metade, né? Escolho tudo, não quero ser santa pela metade, escolho tudo. Então que ela nos ajude a sermos santos e santas, não pela metade, né? Mas completo. Meu irmão e minha irmã, também missão de um missionário, de uma missionária, do discípulo ou de uma discípula de Jesus, rezar pelas pessoas. Por isso eu te convido agora a rezar por todas as realidades, né, deste mundo, por todas as pessoas. Vamos também aproveitar que hoje é sábado, né? Amanhã é dia de eleição. Vamos rezar para que as pessoas não sejam violentas, né? Não use a violência, para que cada um exerça, né, a sua cidadania na paz e que vá votar e volte para sua casa e fique em paz, né? Vamos também rezar pelo João Guilherme, pela Ana Gabriela, Miguel Barros, Davi Lucas, Pedro Miguel, Maria Luísa, Lara Emanuele, Maria Rita, Júlia dos Santos, Pedro Lucas, Caio Lucas, Tereza e Ricele Bezerra, Rosineide Lins, Luiz Carlos Brito Santana, Natália Rodrigues, Alex Mota Gil, Neide Solange, Milena Coelho, Maroli, Liene Santana, Janicléa Freitas, Orizina Maria, Solange Oliveira, Keila Jubiele, Eduardo Oliveira, Joane Lucivânia Martins, Maria Isabel Dias, Antônio Carlos Santana, Maria Nunes e Rita Nunes, Francisco Guilherme de Oliveira, Gislaine Neres, Roseana Maria Andrade, Maria das Graças Bezerra, Jorge da Cunha, Marcos e toda a família, Nelson, Alzira Maria da Silva, Jorge e Cristina, o seu Francisco do Terço, Lúcia Maria da Silva, Leila e Juraci Júnior, Edilane Alves Santo, Lurdinha, Carla Graciene Silva Soposto, que está se recuperando aos poucos, Francimar, lá do Pedro Raimundo, Antônia da Silva Lima, também vamos rezar pelo Cosme, pela Betânia e pelos seus filhos. Também, nesse momento, nós vamos trazer presente a Adelaide, né, que está doente, está internada em Teresina, me parece que num estado bastante grave. Então vamos fazer uma novena, rezar pela Adelaide, aí você reza também por ela durante todo esse dia. E também rezando pela Neuza, né, a filha da dona Adelaide, que está lá cuidando. Rezemos, enfim, por toda a família da dona Adelaide. Vamos também rezar pelas nossas famílias, pelos nossos vizinhos, pelos nossos amigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho da liturgia de hoje está em Lucas, capítulo 10, do versículo 17 ao 24. Lucas 10, do versículo 17 ao 24. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho escrito por Lucas. Glória a vós, Senhor.
Os 72 voltaram muito alegres, dizendo: Senhor, até os demônios obedecem a nós por causa do teu nome. Jesus respondeu: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Vejam, eu dei a vocês o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada poderá fazer mal a vocês. Contudo, não se alegrem porque os meus espíritos obedecem a vocês, porque os maus espíritos obedecem a vocês. Antes, fiquem alegres porque o nome de vocês estão escrito no céu. Nesta hora, Jesus se alegrou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Meu Pai entregou tudo a mim. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E Jesus voltou-se para os discípulos. Eu disse em particular: Felizes os olhos que veem o que vocês veem, pois eu digo a vocês que muitos profetas quiseram ver o que vocês estão vendo e não puderam ver, quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Interessante, né? Eu fico imaginando ali a alegria dos discípulos, né? Aqui fala dos 72 discípulos. E aqui já é a volta. Jesus enviou os 72 discípulos e deu a eles uma missão. E aqueles estão voltando da missão. E o texto diz aqui que eles voltaram contentes, que eles voltaram felizes. Por quê? Porque haviam expulsado os demônios, ou seja, porque os demônios tinham obedecido a eles. E aí Jesus vai como que jogar um balde de água fria nas costas dos discípulos. Quando ele diz, olha, eu dei a vocês o poder de pisar em cobras, em escorpiões, eu dei o poder de vocês vencerem o mal, contudo, não vos alegreis, porque porque os demônios vos obedecem. Mas fiquem felizes, alegres, porque os vossos nomes estão escritos no caderninho de Deus, estão escritos no céu. Por quê, gente? Porque certamente quando os discípulos conseguiram fazer com que os demônios obedecessem a eles, claro que em nome de Jesus, muita gente deve ter aplaudido, eles devem ter sido, eu fico imaginando a cena, eles sendo carregados, né, no colo, nos braços, né, e muita gente batendo palma, né, porque isso é humano, isso é muito humano, são atitudes puramente humanas. E aí os discípulos certamente ficaram todos felizes, todos, né, envaidecidos e assim por diante. E aí Jesus vai dizer para eles assim, olha, não fique alegre por causa disso não, sabe? Porque hoje vocês conseguiram realmente fazer com que os demônios obedecessem vocês. Mas e amanhã? Caso vocês não tenham sucesso na missão, o que vai acontecer com vocês? Vocês vão ficar tristes? Vão desistir? Agora fiquem felizes, porque o nome de vocês estão escrito no caderninho de Deus e ninguém está vendo. Deus está lá anotando, sabe, a sua atitude, de você ter ido para a missão, de você ter passado por cima pelas dificuldades, de você ter passado pelas tempestades da vida, de vocês terem sido rejeitados pelas pessoas, de não terem sido acolhidos, mas Deus está lá anotando, porque você foi corajoso, porque você foi corajosa, porque você não desistiu, porque você continuou a sua missão. E Deus está lá anotando no caderninho dele, ninguém está vendo.
Ninguém está vendo, mas você sabe que Deus está lá anotando no caderninho. E quando é que você vai saber que tudo está lá anotado? Quando você chegar lá, sabe? Quando você se apresentar lá diante de Deus, Deus vai lá olhar no caderninho dele e vai olhar se seu nome está lá. Ó, o nome, meu nome está, o seu nome está aqui, Helena Maria Barbosa. Naquele dia, naquela data, naquele momento, você, né? Você foi naquela comunidade, foi a cavalo, porque não tinha nenhum transporte, e você foi naquela comunidade, porque aquela comunidade estava precisando da sua presença, sabe? Olha, tá aqui anotado que naquele dia, naquele determinado momento, você saiu de casa meio-dia num sol quente enorme e você foi lá naquela comunidade porque tinha uma criança precisando da sua ajuda, sabe? Porque tinha uma criança que estava com fome, que estava sendo maltratada, sabe? E você foi lá e pegou aquela criança no colo e deu toda assistência para ela. Está aqui anotado no meu caderninho. Deus vai dizer bem isso para você, meu irmão, e para mim também, né? Olha, Helena, seu nome está aqui. Sabe por quê? Porque tem aquele idoso lá e você foi lá e você ajudou a trocar a fralda dele, daquele idoso, né? Olha que coisa mais simples e tão significativa. Olha que coisa mais simples. E ali Deus anotando coisas simples que todo mundo pode fazer, sabe? Coisas simples, 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 que todo mundo pode fazer. Olha, Helena, naquele dia, naquele momento, alguém chegou para você e pediu um copo d'água, e você foi lá pegar o copo d'água com todo carinho, sabe? E além de você dar a água, você ainda conversou, você quis saber, né, como era que a pessoa estava. Olha que coisa mais simples. São coisas simples que conta para Deus. E aí Deus vai anotando tudo no caderninho dele, sabe? Deus vai anotando. Quando a gente parte dessa vida para outra, né, lá para o céu, tudo vai estar lá muito escrito por Deus. Aqui ninguém sabe, aqui na terra, nem eu mesmo, né? Mas assim, olha, ninguém sabe aqui na terra que eu estou fazendo isso ou que está sendo anotado por Deus. Ninguém, sabe? Mas a gente, o verdadeiro missionário tem que ter, precisa ter convicção de que Deus está sempre junto, de que Deus está sempre dando força, de que está sempre anotando, né, no caderninho as coisas boas que a gente faz, mas também as coisas ruins também, né? Para que a gente possa melhorar cada vez mais e saber que a nossa missão aqui na Terra ela é muito passageira, sabe? Não é demorada, não, ela é muito rápida. Ela é muito rápida, por isso que a gente precisa aproveitar bem, a gente precisa fazer muito bem, sabe? A gente precisa fazer o bem às pessoas e fazer sem ficar falando para os outros que estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, para que as pessoas, ó, isso é muito humano, gente. Hoje nós estamos já, né, nas vésperas das eleições, quem fazem isso geralmente são os políticos, né? E a gente às vezes ainda ajuda esses homens, né? A gente ainda ajuda aí, mais uma vez, colocando fotografia, né? Sendo idólatra, porque quem coloca fotografia de homens vivos e mulheres vivas são idólatras. Isso é a verdadeira idolatria. Portanto, se você tem foto de político, seja homem, seja mulher, você é um idólatra. Sabe por quê? Porque a única imagem que a gente pode ainda colocar nos nossos carros é a imagem de Deus e os santos, porque eles foram, porque a gente conhece a história, a gente precisa conhecer realmente a história. Se você botar uma foto lá de Nossa Senhora, ela foi importante, não foi? Ela não era mãe de Jesus? Muito importante, então coloque, sabe? São Francisco de Assis, o que foi que ele fez? Olha para a história, sabe? Ele renunciou todos os seus bens, era rico. Estou falando de São Francisco porque nós estamos em pleno novenário de São Francisco. Ele era rico, ele jovem, ele renunciou tudo. E ele foi fazer o quê? Foi cuidar dos leprosos, sabe? Que naquela época era jogado no lixo. E ele foi, se aproximou, cuidou, ajudou. Esse merece sim a gente colocar a foto. Mas homens e mulheres que estão aí, que a gente sabe que são pecadores e pecadoras, nós não devemos fazer isso. E se você faz, se eu faço, se você faz, nós estamos sendo idólatras. É isso, pesado, né? Pois é, meu irmão e minha irmã. E depois Jesus, no Evangelho, Jesus vai agradecer a Deus. Jesus vai levar a Deus, né, a sua prece de louvor, porque Deus revelou essas coisas aos pequeninos, aos simples, aos humildes, e escondeste daqueles dos arrogantes, dos arrogantes, né, dos grandes, dos que se acham deuses, dos que se acham poderosos demais, que acham que pode pisar nos pequenos. Aí Deus vai louvar a Deus, está aqui no Evangelho, viu, gente?
Está aqui, bem aqui no Evangelho, quando Jesus diz: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque foi assim do teu agrado. E aí Jesus vai continuar nessa relação bonita com o Pai, né? E tudo aquilo que ele revelar, ele está revelando o Pai, né? Só o Pai conhece totalmente o Filho, assim como o Filho conhece totalmente o Pai. Meu irmão e minha irmã, nós vamos continuar rezando esse Evangelho, né? E olhando, né? Se eu realmente estou fazendo o bem, e esse bem, assim, quase que escondido mesmo. Não precisa dizer para ninguém, né? Porque Deus sabe tudo, né, gente? Deus sabe tudo que acontece dentro da gente. Não adianta, porque eu posso até esconder de mim mesma, posso esconder dos outros, mas eu jamais vou esconder de Deus. Por isso, vamos continuar fazendo bem. Peçamos, né, nesse momento, a Santa Teresinha, né, do Menino Jesus e da Sagrada Face, que ela rogue por nós, que ela rogue por nós, que ela interceda por nós junto a Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.